Olá, amigo do CMTO News. Estamos aqui no Centro de Mídias para a temporada 2025 do CMTO News. Hoje nós vamos falar sobre história da fotografia. Sabemos que todo mundo hoje tira uma foto. A fotografia faz parte do nosso dia a dia. E para falar desse tema, eu chamei dois convidados, Breno Batista e professor Acácio Fernandes. Uma fotografia é um instante de vida capturado para a eternidade. Fica conosco. Até daqui a pouco. Estamos de volta para falar de fotografia. Meus convidados, Breno e Acácio. Acácio, Breno, cumprimente o nosso público. Olá, gente, tudo bem? Boa tarde. Me chamo Breno, como o professor apresentou. Estamos aqui para falar de um assunto muito importante, muito interessante, professor, que é a fotografia. Muito prazer, pessoal. Acácio. Boa tarde a todos, ou bom dia, dependendo do horário que você assistir esse vídeo. Eu sou o professor Acácio, amigo do professor César e há um bastante tempo. Finalmente conseguimos aí nos reencontrar novamente. Que bom. Um tema que é muito interessante e, de certo modo, bem profundo, porque eu me lembro que um corte rápido da minha professora de história falando que o tempo não existe, que ela é uma esfera andando no universo que a gente não sabe a distância. Fotografia é conseguir congelar esse momento no tempo. Então é algo, um feito do ser humano incrível. Muito legal, muito legal. Breno, bacana, né? Quando eu apresentei o trabalho, o projeto para você, você se mostrou interessado e eu falei, Breno, escolha um tema, e você falou assim, nós fizemos, professor, uma eletiva sobre fotografia e não foi concluída. E você sentiu o desejo de dar continuidade. E eu lembro que durante a eletiva você fez um pouquinho da linha do tempo, da origem, dos principais fotógrafos. E é isso. Talvez já esteja te respondendo, mas fale por que esse tema é importante para você. Sabe, professor, eu escolhi esse tema muito interessante para mim, primeiro porque, como o senhor disse, eu já tinha pesquisado sobre ele, já tinha estudado um pouco sobre o que tinha acontecido ali, e foi um tema que me pegou muito, sabe, um tema que eu achei interessante de estar pesquisando ali, como é que funcionou, sabe, as primeiras coisas, a origem, cara, eu achei super interessante, sem contar também que a fotografia é uma coisa assim que representa muito o desenvolvimento do ser humano, de um tempo para cá, do que como começou até onde está neste momento, cara. Eu acho legal, professor. Legal. E se o Acácio lembrar, você pode repetir a frase filosófica? Aqui eu vou dar até o crédito a ela, a professora Araceli. Quando ela foi tentar nos explicar toda a relação do tempo, tempo histórico, tempo da natureza, ela falava sobre que o tempo não existe. O que existe é a impermanência das formas. E aí ela falava pra gente fechar os olhos e imaginar uma esfera, que o tempo é como se a gente estivesse dentro de uma esfera, dentro da escuridão do universo. A gente sabe que ela está em movimento, mas não sabe para onde. Então o passado não pode ser mais acessado. A gente tem memórias dele. Aí ela fala, o homem conseguiu congelar um desses momentos. Então aquele momento que sua filha nasceu, o momento do seu casamento, a gente consegue hoje visualizar isso. Não é mais só memória, é algo prático. A gente, é óbvio, a fotografia é uma evolução, tem a pintura, etc. Sim. Mas a fotografia, ela tem uma certa magia. Ela exatamente. Antes de entrar na pergunta, ficando nessa questão, lembrei de um livro chamado Tempo e Narrativa, de Paul Ricoeur. Que ele vai discutir o que é o tempo, a diferença do tempo para a eternidade. Aí eu fico pensando, vou até me aventurar em alguns temas aqui. Uma mosca, ela tem dois dias de vida, mais ou menos. Da nossa percepção é muito rápido, mas talvez da percepção biológica da mosca não seja tão rápida. Da mesma forma, nós para com Deus, para com os anjos, Talvez 90 anos, para nós, é muita coisa, mas para a eternidade não é nada. A questão do Paul Ricoeur, que ele vai ler muito a Santo Agostinho, essas coisas, esses filósofos, que o tempo está na nossa alma, não na matéria. E Deus, ao criar o homem, ele criou a eternidade também dentro do homem. Alguns teólogos dizem que o homem nasceu para ser eterno. E a fotografia, talvez a fotografia também seja uma forma de lutar contra
a finitude do tempo. Para lutar contra a finitude, a gente congela ele através de uma imagem. Será, cara, que é por aí? Breno, bacana. Para começar, já 2.0 2025. Né? A gente tem que começar 2.0 também, né? Breno, então, voltando para a fotografia mais prática, né? Nós estamos no conceito filosófico. Como foi a origem da fotografia, os contextos, e se puder já entre na questão técnica de o que é uma câmera escura. São duas perguntas, né? Mas começa primeiro falando da origem, do contexto. Depois fale da câmera escura e como ela funciona. Perfeitamente, professor. Antes de responder sua pergunta, eu só queria deixar claro que eu pesquisei muito sobre, né, mas pelo jeito eu vou sair aqui com mais conhecimento ainda, porque mal começou o negócio, eu já aprendi coisa nova aqui com o senhor, com o professor Acácio, né? Muito interessante. Professor, a origem da fotografia é muito interessante, né? Porque assim, há relatos, há registros de que a fotografia ela é uma coisa já da antiguidade, né? Há um relato que o próprio filósofo Aristóteles, ele fez o uso de um dispositivo que um dia iria tirar a nossa primeira fotografia, né? Mas o que marcou de verdade, né? Acho que como a origem da fotografia foi um ser humano muito interessante chamado Joseph Niepce. Um cara muito interessante que ele fez o primeiro dispositivo, assim, a primeira coisa ali que fosse tirar a primeira fotografia, né? Ele fez o projeto, como o senhor mesmo falou, a câmara escura, né? Que é um projeto, é uma coisa assim com muitos conceitos físicos, muitos mesmos, né? E assim, essa foi a origem no século XIX, né? 2 séculos atrás, né? Que assim, ele fez essa câmara escura, né? Que ela consistia basicamente de uma caixa fechada, bem escura, né? Onde lá dentro tinha uma placa feita de estanho, coberta por uma camada de betume, né? E o que acontecia? Acontecia que um feixe de luz entrava por um certo orifício e essa luz, ela queimava o betume de uma forma assim que reproduzia a imagem onde estava sendo apontado. É uma coisa assim muito interessante de a gente pensar, caramba, como isso funcionou, meu amigo. E foi de onde foi feito ali os nossos primeiros registros, né? Acho que onde que foi verdadeira marcação de a origem de a fotografia, né, professor? A questão, exatamente. E teve o da Guerre também, né? Da Guerre também. Ele é posterior. Posterior ao Niepce, né? A primeira foto foi mais ou menos 8 horas, 10 horas de duração. Sim, foi 8 horas de duração. Foi o quintal da casa dele, se eu não me engano. Sim, foi no quintal da casa dele. E interessante é que Daguerre pensou no daguerreótipo, que é a câmera escura, né? Sim. Ele é mais portátil. É mais portátil, mas ele pensou como um quadro para circo. Uhum. Não sei se você chegou a esse conhecimento. Era para ser um quadro atrativo em circo. E depois, meu amigo, virou o que virou, né? É importante para a ciência, para a publicidade, para memória de familiar, para tudo, né? Astronomia, para arte e tudo. Agora eu vou fazer uma provocação para o meu amigo Acácio. Ora, a modernidade não foi que inventou a fotografia? Aristóteles já falava de algo assim, cara? Já. E por que os currículos de filosofia, de história, tenta colocar o marco zero ali no século XIX em diante? O interessante é que... Por quê? Isso aí Será que a na verdade é um importante? orgulho. Na verdade é o orgulho do ser humano. A gente sempre tenta fazer o que foi feito antes para dar mais valor ao que é feito agora. Então isso é bem comum, isso é comum no futebol, nas artes, no cinema. Às vezes não tem essa valorização do passado. No caso do próprio Aristóteles aí, ele estava tentando entender e tentando, na verdade, convencer, ou seja, tentar explicar que a luz eram feixes de luzes, ou seja, eram linhas quando ela entrava. Provavelmente a gente consegue perceber mais ou menos esse dilema quando você está dentro de casa, você vê aquela luz entrando por frecha da janela, você percebe que ela entra em linhas. Então ele faz um dispositivo parecido com a câmera escura, né, para observar lá dentro. A câmera escura, o interessante dela é que o próprio Aristóteles também, ele no texto específico, eu não vou lembrar exatamente como ele diz, mas ele fala que o olho humano seria algo parecido.
Porque ao olhar dentro da câmera escura, a imagem é invertida. Ela vem de cabeça para baixo. Vem de cabeça para baixo. E aí, inclusive, eu lembro da nossa professora lá na faculdade, ela falou sobre isso. E a gente fez esse experimento. Você pode conseguir pegar uma caixa de sapato, aí você compra aqueles papéis que são quase transparentes, que vinha antigamente dentro de cadernos de desenhar. Você coloca ele no fundo, faz com uma cartolina mesmo, coloca uma lente, um vidro, e aí você faz o canal. Aí você abre o buraquinho em cima. Então a luz entra, bate no papel e reflete a imagem para onde você está virando. E você consegue ver, como é quase transparente, você consegue ver a imagem invertida. Então é uma coisa que, a gente pensando na questão do circo, parece mágica. Como é que uma luzinha entrando num buraquinho reflete num papel e a gente consegue ver essa imagem de cabeça invertida? Então imagina, para mim foi algo surpreendente de imaginar. Imagina lá no século XIX, início do século XIX. Então, isso foi, o NIEPS foi século XIX, né? Início, né? Era a primeira metade do século XIX. Isso. 1830, 29? 29, se eu não me engano. 29, por ali. É bem no início, então, olha, é incrível. Bacana, antes de falar um pouco mais, vamos mostrar algumas imagens. Quer falar mais um pouquinho sobre como é que funciona, Acácio ou o Breno? Deixa o Breno aí, depois eu complemento. Ela entra e ali está a inversão, né? Isso. O feixe de luz que vem do alto, ele vai bater na letra M lá embaixo. É isso? É, que geralmente é o papel, ou no caso do Joseph, era a placa, né? E essa luz, ela entra, bate aqui, ela é refletida e volta. Por isso que ela entra aqui, a gente vê essa imagem de cabeça para baixo aqui dentro. E geralmente a gente estuda muito mais isso em física do que em história. Porque tem toda uma questão de um cálculo, distância, tamanho da caixa, e tudo isso influencia de fazer um aparelho de qualidade. Há uma linguagem matemática nisso aí. É que a gente fala, né? Não sei quem foi que falou, acho que foi o pai da matemática, falou que Deus escreveu o mundo criou o universo em código matemático. A linguagem de Deus é a matemática. E de fato, em quase tudo que a gente vai estudar, tem matemática no meio. Tudo, física e matemática está escrito em tudo. Sim, eu estava estudando um pouco sobre fotografia. Os técnicos, ao falar de obturador, diafragma, x sobre 2, x ao quadrado, x sobre 3. Por exemplo, se é uma abertura 0,50, x sobre 2 é 0,25, né? Uhum. Assim, o técnico ele tem uma linguagem própria, né? Isso aqui é interessante. Então, no século XIX, até o século XIX, o homem, não é, desde sempre, desde as imagens rupestres, o homem sempre buscou representar o seu cotidiano nas paredes das cavernas. De lá para cá, outras formas foram sendo aprimoradas, né? No Egito, nas pirâmides egípcias, nos palácios mesopotâmicos, encontramos também gravuras. No século XVIII e XIX, surgiu no mundo das artes e da ciência também vários pintores que vinham para a América, a Ásia, viajavam o mundo afora, retratando a natureza, retratando a cultura. E quando surge a fotografia, há um impacto nesse conceito de arte. Você quer falar algo nesse assunto aí, meu amigo Acácio? A questão, a arte em si mesmo, a gente vai ter alguns retratos, por exemplo, os governantes eram retratados, se tem retratos, né, por exemplo, de Luís XIV. Por mais que o artista tentasse trazer um realismo, ele sempre colocava valorização, tonalidade, pele. A fotografia, pela primeira vez, ela conseguia captar o ambiente e a pessoa com suas características sem intervenção, de certo modo, né, da vontade humana. Então, por exemplo, quem é da minha idade, né, que já está com seus 30 anos, que na casa da avó, quantas vezes você não viu aquele retrato da sua avó, mas ele não era exatamente igual você lembrava ela. Então, a fotografia ela vai levar a movimentos artísticos como o realismo e etc., porque eles, de fato, ele traz um upgrade. Você precisava de artistas fenomenais, por exemplo, como o Michelangelo, etc., que conseguia fazer essas imagens com sentimento, como, por exemplo, a Mona Lisa. Agora, a fotografia, ela torna isso mais acessível. Então, a gente vai ter de vários ramos, né, da fotografia de rua, fotografia de historiográfica, fotografia, né, jornalística, porque realmente ela consegue captar o momento. Porém, a gente tem que lembrar que a fotografia, assim como a arte, ela também pode ser utilizada como política, né? Ela vai retratar uma visão de quem quer mostrar alguma coisa. Mas foi um salto muito grande. Inclusive, movimentos depois, quiseram separar, de fato, por exemplo, a arte, a fotografia como uma ciência separada, ou como uma expressão de arte separada da pintura ou da representatividade, né? Através de tinta a óleo, etc. O que eu sei também é que quando surgiu a fotografia,
os artistas, os pintores, não aceitavam como arte. Exato. Lembrou de algum? Eu tava pesquisando esse dia, tava lembrando, quando tocou no assunto, que até me deu uma decepcionada, é que justamente essa utilização da câmera escura foi utilizada por artistas para fazer o que a gente fazia quando era criança. Pegava o caderno de desenho, que vinha aquelas quase transparentes, aí você pegava a figurinha lá de Dragon Ball Z, que eu sei que você já fez isso, aí colocava em cima e cobria, para dar aquela sensação de realismo, que fez bem feito, mas você não tem esse talento natural, como eu não tinha, de fazer só olho no olho. Então, muitos artistas utilizavam essa técnica aqui, com câmeras realmente de tamanho de sala, onde a luz batia na pessoa que ele queria desenhar, ou no ambiente que ele queria desenhar, era refletida aqui no quadro, que ele estava sentado aqui, e ele, como se fosse um cobrir. Então, ele cobria as coisas mais importantes e depois ele dava vida à arte, mas era como se fosse uma cola. Então é interessante que foi utilizada a câmera escura também como uma forma de melhorar a qualidade das imagens pintadas também. Então, assim, Niepce, ele inventou a câmera escura, mas eu acho que, se eu já li em algum lugar, que na China, no Oriente, já havia um estudo sobre a câmera escura. Tem um livro chamado O Roubo da História. Ele vai tratar que a Europa, muitos conceitos, novidades que nós temos hoje como se fossem exclusivamente europeus, já foram assimilados de outras culturas, que é coisa natural, né? Faz parte isso aí. Aristóteles já vinha também, né? Sim. Então, é que a questão da câmera escura, para ele, é mais creditado a ele a primeira imagem, né? Que é a imagem da janela dele. A câmera escura, ela é mais creditada de fato aos chineses e ao próprio Aristóteles. O que acredita a ele é a primeira imagem, que inclusive ela ainda está disponível a ser vista em museu, né? Quer falar alguma coisa, Breno? Sobre as artes? Conceito de arte, fotografia e arte. Sim, eu achei muito interessante a fala do professor Acácio, né? E, assim, é muito interessante que a fotografia, né, como o próprio professor disse, ela veio como em forma de arte mesmo. A fotografia era uma arte. Mas os artistas, no primeiro, eles rejeitavam isso aí como arte. Sim. E assim, ela impactou diretamente, né, os artistas que faziam pinturas mesmo, né? Sabe por quê? Porque antigamente a arte, a pintura a óleo, a pintura em tela, sabe, essas coisas, elas eram a principal arte. Sim. Né? E assim, quando chegou a fotografia, em vez deles continuarem a fazer aquela arte assim... Veio uma máquina e pã, que é isso? Assim, em vez de fazer uma coisa que retratava assim, uma realidade, sabe? De fazer as coisas assim, o mais próximo do que é verdadeiramente na vida real. Sabe, a fotografia, ela chegou e as pessoas começaram a pensar mais na pintura, assim, uma forma abstrata. Nossa, e se a gente fizesse uma arte que focasse mais em formas? E se a gente fizesse uma arte que focasse talvez mais em cores? Eles pararam de pensar assim no conceito de fazer uma arte da realidade, do realista, sabe? Talvez essa paisagem aqui que eu estou vendo agora, para fazer algo talvez mais abstrato, né? Porque a fotografia chegou e ela retratava exatamente a realidade, não é? Eu acho isso é interessante mesmo, porque uma coisa é você analisar um artista que ele passa meses, às vezes até anos, para concluir um quadro. Aí vem uma máquina, pá. Mas veja bem, o cara pinta, olhando e retrata no papel. Agora, captar a imagem é mágico mesmo, cara. É mágico, é Mas mágico. aí a gente tem sempre um dilema que a arte ela é uma expressão do sentimento humano. Então, quando o artista, de certo modo, ele vai, por exemplo, lá no século XVIII, fazer uma arte sobre as ruas de Londres, sobre Paris, ele coloca um ponto de vista, ele coloca sentimento. Às vezes a arte conversa com você. Por isso que artes como a Mona Lisa, o olhar dela, ela transmite uma imagem que muitas vezes a fotografia tirada de um smartphone, de qualquer forma, não tem essa mesma expressão, ou essa mesma gama, essa mesma força. Só que a fotografia, ela trouxe o que geralmente dá esse embate que a gente está acompanhando agora, por exemplo, na inteligência artificial, que é esse embate entre algo exclusivo, feito por um profissional, com técnica, para algo que, de certo modo, pode ser até banalizado. Hoje, a fotografia, ela tem esse salto lógico, você vai lembrar da minha época, olha o sentimento que era, você chegar na casa de alguém, chegar lá na casa do professor César, ele fala assim, minha filha e tal, e ele ia lá no quarto, buscava aquele álbum com fotos. Era mais romântico mesmo. Era mais romântico, tinha mais uma relação de intimidade, de família. Hoje é tudo mais digital, então provavelmente para aquela época você perde um pouco desse traço da arte como algo especial, de algo produzido, de até um presente, ou de eternizar um momento, e essa
começa a ser mais fácil de se fazer. A imagem ficou vulgar, né? A fotografia ficou vulgar também. Quando você vai assim, olha, essa foto eu tirei em São Paulo, no período do carnaval, por exemplo, e eu lembro que eu estava andando na calçada e um cara veio me oferecer um pirulito lá, um mendigo, sei lá, um pedinte, e alguém registrou. Ou seja, eu estou criando uma fantasia aqui. Então você tinha um prazer de explicar onde se tirou aquela foto. Hoje as pessoas não têm mais essa paciência. Elas olham assim, 2, 3 fotos, legal, e curte e pronto. É verdade. Pois é, cara. Então imagina a cabeça dos artistas lá no século XVIII com essa novidade aí. É mais um fato de, sim, em termos subjetivos, exatamente. Mas em termos de captura da imagem, é mágico. É mágico. E nós não estamos nem na imagem em movimento, que é o que vem o cinema, que é, né? Ó, tem um filósofo chamado André Bazin, ele não é filósofo, ele é um estudioso de imagem, sobre imagens, conceito de imagem. André Bazin, eu acho que é isso, eu não estou falhando a memória. E ele vai questionar por que somente no século XIX para o XX que o homem desenvolveu a tecnologia do cinema e da fotografia. Segundo ele, já no período da Renascença, ali, pós-Renascença, a humanidade já tinha dispositivos para colocar em prática. Aí eu não vou entrar em maiores detalhes, porque onde eu me recordo é só esse debate, que eu lembro de ter esse debate, né, de ter escutado essa aula na faculdade. Curioso isso, né? Parece que faltava o contexto, né? E a fotografia, ela é no início, ela foi mesmo questionada, mas a fotografia depois ela ganhou corpo próprio. Ela ganhou um conceito próprio. Então, a fotografia é uma obra de arte. Porque todas as escolas artísticas que afetaram o conceito de fotografia, de arte, também é a fotografia. O surrealismo, o dadaísmo, o realismo, as imagens desfocadas, superposição, tal, colagem. Então, assim, a fotografia, ela é sim uma obra de arte. Dá para fazer milhares de coisas para quem entende de fotografia, né? Mais algum comentário? Tá tudo bem? Tudo certo, professor. Beleza. O projeto CMTO News, ele é um projeto coordenado por mim, professor César Augusto, e nós elaboramos aqui no Centro de Mídias, o anexo da SEDUC. Agradecemos a equipe do Centro de Mídias pelo apoio, pela organização do evento. E o produto final, que é o podcast, ele é publicado no canal do YouTube História em Conexão e alguns momentos especiais lá no CMTO News no Instagram. Esse trabalho também é divulgado na TV Assembleia. Vai meus agradecimentos aqui para a jornalista Tânia, vai também para o jornalista Isaac, da TV Assembleia. Muito obrigado pelo apoio, pela parceria com o nosso projeto. Agradeço também aos alunos por sempre acreditarem na divulgação, na participação do professor Acácio. E você que nos assiste, não esqueça compartilhar, seguir, se inscrever e divulgar esse trabalho que demonstra e revela o protagonismo dos nossos alunos, coordenado pelos nossos professores. Quanto a você, fica conosco. Então, estamos aqui voltando ao nosso assunto. Na história da fotografia, apareceram algumas empresas que marcaram a época da fotografia. Uma delas é a Kodak. Fale sobre a Kodak. Kodak. Não dá para falar de fotografia, né, da história da fotografia, se a gente não citar a empresa Kodak, né? A Kodak foi uma empresa muito interessante, tá bom? Cara, famosíssima, tá bom? Por quê? Porque a Kodak foi uma empresa que realmente revolucionou a fotografia. Revolucionou o que era uma câmera fotográfica, revolucionou o que seria a fotografia. E, cara, é impressionante ver os inúmeros feitos, né, que toda vez que eu vejo esses feitos está lá. Quem foi que fez? Tem o envolvimento da empresa, da Kodak. Alguns filmes foram produzidos também para a Kodak. Sim, exatamente. E assim, porque a Kodak ela é uma empresa que fez tanta coisa, porque ela é tão importante assim para a fotografia.
né? A Kodak, ela revolucionou verdadeiramente as câmeras fotográficas, né? Porque assim, antigamente era muito difícil o acesso para você ter uma fotografia, né? Era uma coisa assim que você tinha que ter um conhecimento. O equipamento era pesado. Exatamente. E assim, a Kodak, ela começou a pensar nisso e começou a fazer o que? Máquinas fotográficas mais leves, né? De mais fácil acesso, de mais fácil uso das pessoas, né? Porque precisava desse conhecimento, né? E assim, não era todo mundo que conseguia ter acesso a uma fotografia. Ela popularizou a fotografia. Popularizou, exatamente, né? Que era algo restrito a algumas pessoas, alguns profissionais. Deixou a fotografia, saiu da mão dos profissionais e foi para a mão do povo comum. Exatamente. É nesse sentido? Sim, tornou mais acessível, né? E alguns desses feitos foi exatamente esse, sabe? Ela primeiro tornou ela portátil, né? A Kodak foi a primeira empresa que fez uma câmera fotográfica portátil, que você poderia levar para os lugares, né? Em vez de você instalar um trambolho gigante. Soltava um fogo. Exatamente. Né? E assim, ela foi responsável também pela primeira câmera fotográfica em filmes, né? Que saiu umas fotos assim em filme muito interessante. Ela fez também uma das primeiras câmeras também de projeção colorida, né? Que tiveram cores. As primeiras fotos eram preto e branco, né? Bem lembrado. Preto e branco. Bem lembrado. E imagina qual foi a situação assim, poxa, a gente tira todo dia fotos em preto e branco e agora, do nada, uma empresa lançou uma máquina fotográfica que tem cores, que a gente pode ver ali o vermelho, que a gente pode ver qualquer cor, não é? E foi muito interessante, sem contar, acho isso muito interessante, a Kodak também foi a empresa que projetou o primeiro protótipo do que viria a ser uma câmera digital. Ela antecipou aí a revolução digital que a gente teria algumas décadas depois, né, fazendo esse protótipo aí. A Kodak foi, cara, uma empresa assim impressionante, né? Comandada ali por George Eastman, né, que foi o fundador, né, da empresa Kodak. Impressionante, cara. Nesse assunto que a minha pegada, a minha veia de professor, ela me traz uma lição, que é quando a gente vai trabalhar qualquer assunto em sala de aula, sempre tem aquele aluno que diz que não gosta de tal disciplina, não gosta disso, daquilo, que nunca vai usar o Teorema de Pitágoras, e muitas vezes eu sempre faço essa explicação no começo do ano, que serve, né? O conhecimento ele não precisa servir para algo específico na sua vida. O conhecimento ele serve para que você consiga expandir a sua mente, e cada vez que sua mente expande, você consegue compreender que mais coisas são possíveis. Quem tiver a curiosidade, for precisar depois para se aprofundar, porque infelizmente a gente tem pouco tempo aqui, é máximo 1 hora, então a gente não consegue aprofundar. Mas a evolução ela sai de uma câmera escura para ver o reflexo da luz, depois ele vai utilizando chapas, depois eles vão percebendo que como demorava muito, 8 horas, e a imagem era horrível, pegava algumas silhuetas ali que você entendia o que era a imagem, a química entra, então entra a física, entra um pouco de filosofia, entra a química, eles vão usar elementos ali de prata, que são reagentes à luz, que aí dá um traço melhor, que posteriormente o DRE consegue fazer ele ser permanente, ou seja, criar as primeiras fotografias que de fato eram permanentes, com melhores qualidades, preto e branco. Aí você vai evoluindo, até chegar na Kodak, e ela vai de fato pegar um dispositivo que te entrega na sua mão, de uma forma mais clara e fácil, uma fotografia. Inclusive, até a gente é um pouco saudosista, né? Saudosista, isso. Que um tempo desse estava bem popular, vendendo aí nessas empresas, essas câmeras que de fato você, ali na hora do momento, você tira a foto com seus amigos, ela já imprime a foto aqui colorida embaixo. A gente perdeu um pouco o digital, ela perde um pouco isso. A gente, botei lá no meu Instagram, tá lá. Perdeu aquela coisa de você tirar a foto. Então é isso que a Kodak entrega lá atrás. Ela entrega isso para a população, você não trazer a festa para um local para tirar foto, mas de fato levar a foto para a festa, para o local, para o casamento. Eu cometi um erro de não ter trazido aqui algumas câmeras. Eu tenho algumas digitais ainda lá de 2010, que para a geração hoje é antiga, né? Uhum. Ainda é moderna, ainda comparado com o século XIX. Eu, quando era adolescente, há muito tempo atrás, eu tenho meus 47 anos, né? Então, quando eu tinha 15, a sua idade, ali no período da Copa do Mundo 94, eu ainda lembro da Kodak. Não sei se você chegou a ver, você é mais novo do que eu. Mas eu lembro dela.
Aí hoje foi extinta. Você tem alguma informação por que ela foi extinta? Talvez o surgimento dos smartphones, né? Ela não acompanhou a demanda do mercado, alguma coisa? Pelo que eu li, que eu vi, eu não me aprofundei de fato nesse sentido, mas foi algo muito parecido com o que aconteceu, por exemplo, com o relógio de bolso. Tem algumas empresas que são resistentes a algumas mudanças e a Kodak, ela se perdeu ali, ou seja, no mercado, no momento do digital, na revolução digital. Outras empresas com investimento, talvez aí, para se aprofundar mais, talvez questão de capital de investimento, essas empresas conseguiram entregar produtos com a qualidade melhor e com um acesso melhor e com um preço mais acessível. E aí, muitas vezes, o mercado, nesse sentido, ele é brutal, né? Ele é brutal. Ele é muito bom, mas brutal ao mesmo tempo, né? Quem não acompanha as demandas, as tendências, vai ficando. Peço para a produção passar aqui as imagens. Aí, mais uma vez, aí, ó, até mais exemplificado do que a primeira, né? Verdade. O objeto é o ser humano ali. Lá na câmara ele é recebido, a imagem entra de cabeça para baixo. E depois é invertido. Pode passar. A primeira fotografia de Niepce é vista da janela de Legras. Olha, Primeira fotografia. O que é um daguerreótipo? Pode passar. Esse é um daguerreótipo. Gente, essa é a máquina fotográfica do século XIX. Diferente, né? Da de hoje. Mas eu, estudando um pouco sobre fotografia, a gente percebe que a gente não sabe tirar foto, só sabe apertar o botão. É verdade. Você se preocupa com luz, com ângulo, com a mensagem que você quer passar. Hoje a gente só aperta o botão. Exatamente. E a imagem, a fotografia ficou tão vulgar que também não estou responsabilizando também jovens, alunos, professores que olhem e não prestem atenção, porque também não é... Ninguém tem como dominar tudo. Mas é um sintoma de como é a fotografia hoje. Você está fazendo um trabalho, você lembra muito bem, está lá as imagens, não tem paciência de 5 minutos falar da imagem. Né? Tá aqui, ó, Pelé. Ah, Maradona. Aqui, olha, a Princesa Diana, a morte dela, tal. Assim, para uma análise mais complexa, você precisa apreciar. Para você apreciar, você tem que ter uma predisposição já para poder absorver os meandros, as abstrações. Dessa forma, a imagem ela vai ter novos significados. Uma imagem uma foto que você viu ano passado, e daqui a 3 anos, com o acúmulo de experiências que você vai ter nessa vida, essa mesma imagem vai ter um significado diferente. Então, vocês na sala de aula, às vezes, não sabem a diferença. Quantas vezes professor, você é professor de história. A gente tem que segurar um pouco, né? Pô, cara, eu fiz 4 anos, eu tô 10 anos de faculdade, bacana, o rapaz de 15 anos falou que eu não na história. Mas o conhecimento, ele é uno, eles se abraçam todos. A linguagem, que é a imagem, você é estudado sim em língua portuguesa. É linguagem. Os movimentos sociais que são retratados, sociologia. O conceito de imagem que nós começamos nesse podcast, filosofia. Como funciona o daguerreótipo, física, matemática, química. Você está percebendo, caro aluno, complexidade, a interdisciplinaridade, a complexidade de todas as áreas do conhecimento em menos de 1 hora de podcast? Verdade. Beleza? Nossa. Bacana, né? Bacana. Então vamos que vamos. Acácio, a fotografia começa foi descoberta Descoberta é bem complexo, né? Já começamos a ver aqui porque a China, Aristóteles já vinha discutindo isso. Bazin vai falar que no Renascimento já tinha estudo sobre isso. Mas, ou seja, o boom ali foi no século XIX. Isso. Mas chega ao Brasil. Isso. Conte para o nosso público de que forma chegou ao Brasil e a fotografia no Brasil. Primeiramente, Dom Pedro II, ele, de fato, foi um homem realmente, ao meu ver, à frente do seu tempo. Ele, em 1840, ele já traz o primeiro protótipo, né, de câmera. Ele tira algumas fotografias, inclusive a gente tem algumas fotografias históricas dele.
E ele é um amante das artes, ele foi, né? E ele sempre foi, é uma das partes interessantes dele. Ele trouxe para o Brasil em 1840. Se a gente parar para pensar, nesse período ainda era um período que o Brasil estava passando pela escravidão, passando por períodos aí complexos, né, da história. E a gente imaginar que no Brasil, nesse período, já tinha fotografias. E fotos, e aí entra a questão do contexto histórico, né? Momentos históricos foram registrados e é interessante que é introduzido e entrou um ponto que você falou aí. A fotografia desse período ainda era um público muito restrito, porque os aparelhos, como vocês viram, ele parece simples, né? A gente olha, parece que é só uma caixa, mas ele tem toda uma questão química, tinha toda uma questão de trabalho, você inserir a placa, passar o material em cima dela, expor a luz. Aí a gente, quem tá aí, talvez assistiu filmes clássicos como King Kong, A Ilha da Caveira, vai lembrar daquela tipo de fotografia que você tinha que estourar uma lâmpada para iluminar o ambiente, para poder entrar a luz, para poder assim tirar a fotografia. Então ela foi inserida aqui no Brasil lá em 1840, ou seja, século XIX, no meados do século XIX, e o Brasil ela foi, podemos dizer assim, um dos pioneiros. E a gente tem aqui, não sei se o professor trouxe, mas a gente tem diversas imagens extremamente famosas, como a da Princesa Isabel, porque ela foi introduzida muito recente no Brasil. E a gente tem aquela ideia errônea, né, de um Brasil atrasado, de um Brasil muito aquém ali do que está acontecendo na Europa. Que imagem legal aí, ó. Kodak aí, ó. Kodak a propaganda. Bacana. E isso aqui a gente não comentou, né, mas é bem interessante, né? A questão da fotografia em rolos. Antes da fotografia, você tirava uma fotografia e pronto. A Kodak ela foi a primeira a inserir uma máquina que você vinha com essa rolo de fotografia. 12 poses, 24 poses, 36 poses. Você tirava... Aí você revelava uma semana depois, estava lá só de 30, só 10, 20 que deu certo. Funcionava. Mas ela abriu essa possibilidade de que o único aparelho ali você levava os rolos, tinha que trocar o rolo, tirar as fotos. Você tinha aquela ansiedade de esperar. Mas em relação ao Brasil, foi inserido muito cedo. Então o Brasil participou do início da cultura da fotografia e foi introduzida por Dom Pedro II. Dom Pedro II. Grande nome aqui no volta Brasil. um pouquinho a imagem. Aí, ó, depois. Essa aí. Kodak aí, ó. A luzinha. A Fujifilm também é uma marca antiga e até hoje, se eu não me engano, ela existe ainda, né? Ainda. Hoje tem a Canon, tem a Canon, né? Ou tem é a mais popular hoje. A mais popular, a Nikon. Sony. Inclusive tem câmeras hoje, a gente tem essa ideia, né, de câmera está acessível no telefone para todo mundo, mas uma câmera realmente de qualidade da Canon é valor de um carro. O que é bom também para o nosso público situar aqui um pouquinho mais, uma questão mais sociológica, é que a construção de memórias, que você citou agora há pouco. Hoje as pessoas vão lá, não falar todo mundo, mas de forma geral, tira uma foto e aí você fica observando. Ela nem está contemplando o pôr do sol, ela tá, e já joga no Instagram. Aí vem a questão da vaidade, da ostentação, do exibicionismo, né? E antes não tinha isso. Então, assim, você selecionava as melhores fotos, fazia um álbum, e lá vai o Acá, a família dele, a esposa dele vai lá em casa. Era um atrativo, era um entretenimento. Assim, poxa, a pessoa chegou em casa às 4 horas da tarde, vai sair lá para 8 horas da noite. Você vai passar o tempo mostrando as fotos, você mostrava a casa. Aí, olha, eu lembro meu pai que chegava as visitas, aqui é o quarto, arruma um quarto, meu filho, vai chegar a visita, aí você tava arrumado. Aí, sentava na sala e lá vinham os álbuns, né? Aí mostrava os álbuns. Aí tinha uns binóculos também. Eu tinha um desse... Muito bacana, cara. Saudades dessa época. O público é muito interessante, que ele segue quase esse padrão aqui da câmera escura, mas ele vem era um objetivozinho desse tamanho assim. Eu lembro, tem dois lá na casa do meu pai, que é do meu avô, quando ele foi no Ceará. E aí colocar a fotografia pequenininha, você tem que fechar o olho, colocar contra a luz, aí você consegue enxergar a imagem lá no fundo. Construía memórias. Era uma forma de você abrir a sua privacidade, os seus momentos mais importantes para aquela visita que estava ali. Hoje perdeu-se isso, né? Hoje a pessoa joga no Instagram, a pessoa vê onde for, não senta mais para falar, olha, que legal, Breno, você com a sua namorada aqui, né? Bonito, rapaz, tudo de preto, assim, bonito, parecendo maçom. Beleza, para nós irmos para a última pergunta, porque o nosso tempo é pouco. Quer concluir sobre a história da fotografia no Brasil? E para a gente concluir, eu acho interessante porque vamos ter alguns artistas, né, ou seja, fotógrafos brasileiros que construíram e eles vão trazer para a gente, para mim como historiador foi onde eu me aprofundei um pouco mais, que é a foto histórica.
que é a fotografia que vai buscar os ambientes, as cidades, e ela não vai ser vista apenas como uma arte, ou seja, como buscar a beleza em si, mas uma forma de tentar buscar a realidade e também trazer uma narrativa. Então a gente vai ter fotógrafos nesse período extremamente importantes e, recapitulando, né, foi introduzido pela coroa e traz esse aspecto no Brasil de que o Brasil não era um país aquém. A gente tem, obviamente, pelo tamanho territorial, regiões que eram, vamos dizer assim, esquecidas ou bem menos desenvolvidas, mas dentro da capital, dentro dos centros urbanos, a fotografia ela existia como arte e ela existia como ciência. E ela também é uma propulsora da história aqui no Brasil, com imagens, com investigações e com documentários, documentação desse período, já no século XIX, meados do século XIX. Sim, eu tenho um site, Biblioteca Nacional, e tem um texto lá, um artigo, a história de um fotógrafo que viajava o interior do Brasil fotografando as regiões, a geografia, né, tudo. E, então, assim, Dom Pedro II trouxe para cá. Mas eu não vou saber dizer direito agora, que são muitas informações, se esse cidadão já estava com algum protótipo de máquina fotográfica, né? Não sei se chega a ser um daguerreótipo. Era. Ele já era, né? já tinha. O daguerreótipo, se não me engano, é 39 e chega em 40 aqui, ou seja, um ano depois ele já traz um protótipo. E isso, obviamente, né, pela questão econômica, né, a coroa tinha condição de trazer esse protótipo, ele já traz um protótipo aqui para o Brasil e ele já utiliza. Inclusive, ele era fotógrafo, ou seja, ele via a fotografia como arte, então ele se interessava por esse tipo de coisa, né? Sempre interessou, na verdade. Bacana. O Dom Pedro II, ele é uma figura que foi muito menosprezada pelos republicanos. Quando tem a história do Brasil República, muitas personagens históricas, elas foram relativizadas ou não poderiam ser apagadas, né? Porque Dom Pedro II não dá para ser apagado, mas foi tirado um pouquinho do valor. Eu convido todo aluno, estudante, espectador em geral, estudar a história de Dom Pedro II. E parar com esses conceitos bobos de que existia escravidão porque tinha um imperador que escravizava. A economia não é tão simples de entender com relação à política e com relação à escravidão brasileira. Não era tudo, não pode, eu não concordo que se jogue na conta do Dom Pedro II essas mazelas. Era uma sociedade muito complexa, né? A estrutura social da época era diferente da de hoje. Dom Pedro II, eu estou defendendo ele aqui porque... Eu também. Porque assim, eu não sou um militante monarquista, também não é isso, mas ele é um brasileiro que merece mais atenção. Talvez no lugar de Tiradentes devia ser Dom Pedro II. Eu concordo plenamente. Dom Pedro II. Quer arrematar, já que entramos na importância da história, e você é professor de história também? Exato, porque nessa questão da personalidade, e a fotografia ela traz esse aspecto, é que muitas vezes um personagem histórico ele é retratado pelos vencedores, né? Então Pedro entra nessa questão, mas a gente pede essas miúças da personalidade de um homem que era voltado à arte, de um homem que era pacifista, né? Por exemplo, ele não resistiu, né, ao golpe, poderia ter talvez tomado o poder, mas derramado, sei lá, perdido diversas... Ele tinha direito de resistir. Tinha o direito de resistir, pelo contexto histórico, pelo momento, com a aliança que ele tinha com os ingleses, então ele podia ter resistido, milhares de pessoas morreriam. Mesmo assim, ele vai, né, pacifista, e é um homem voltado às artes. Então, muitas vezes a gente pega, como historiador, infelizmente no ensino médio, você pega o aluno do nada, ele pega aquela visão do Dom Pedro derrotado, Dom Pedro que dá a república, que dá poder ao povo. Dormindo. Tem um jornal, né? Exato, aquela foto dele lá com a barriga, sentado. Então tenta a própria, dependendo da narrativa, tenta desfazer a imagem. Então é importante a gente buscar todos os ângulos. E a fotografia, quando eu li sobre isso, quando eu fui observar e etc., a gente percebe que há o homem além do mito e há o homem além da coroa. Então também vale a pena estudar o homem, ou seja, o Dom Pedro. Exatamente. Rapidamente, na época havia jornais de cunho liberal que eles tinham assim desejo mesmo de desfigurar o Dom Pedro II. E alguns historiadores mais modernos, como Fernando Novaes, Sérgio Marcos de Holanda, sempre nos seus textos, de forma bem eloquente, às vezes até eloquente, um ponto negativo, né, da coroa do Império do Dom Pedro II. Eu não preciso falar quais as correntes que esses historiadores pertencem, né? Tem que ser, né? Tinha que ser. Beleza. Vamos lá. As escolas, os estilos artísticos também afetaram a fotografia. Então,
ao universo de estilos fotográficos. Breno, Sim. com você. Vamos lá. Das mesmas formas que existiram e existem muitos estilos de artes, né, também existem muitos estilos de fotografias, né, que permanecem até hoje, né? E alguns desses estilos são muito interessantes, né? Alguns deles eu pesquisei um pouco mais, outros um pouco menos, né? Até porque tem muitos, né? Um deles é a própria fotografia documental, que a gente vê muito hoje, né? Que a gente assiste muito para adquirir talvez informação, talvez sobre uma história, né? E a fotografia documental é exatamente isso, né? Um registro da realidade, né? De forma objetiva, né? De forma realmente para informar, né? É particularmente muito interessante. Eu particularmente, cara, adoro ver assim alguns fotodocumentários, né? Acho interessantíssimo. Tem a fotografia de rua, Sim, tem a fotografia de documental, sim, tem a fotografia de montagens, né? Tem a fotografia de produtos, também. o surrealismo com as desfocagens, né? Criando uma imagem distorcida, mais subjetiva. Tem o dadaísmo, que eram as imagens meio ao contrário, né? Uhum. Significava subversão. Tudo isso é representado na fotografia. Exatamente. Vamos aqui um pouco, volta um pouquinho nessa última imagem, uma imagem antes dessa. Nós temos a câmera Kodak, usada para tirar foto na Segunda Guerra Mundial. Olha o tamanho da criança. Da criança. Olha o tamanho. Pode passar. Fotografia no Brasil. Guerra de Canudos. Foi fotografada. O Flávio de Barros. Pode passar? Aí, ó. Deixa um pouquinho aí. Esse é Henri Cartier-Bresson. Agora eu estou um pouquinho na área da fotografia também, né? Ele é um dos grandes fotógrafos. Ele é um dos grandes fotógrafos, assim, conhecidos, né? Ele foi um dos mentores do instante decisivo. A hora mais difícil de tirar foto é a hora de apertar o botão, sabia? Escolheu o momento. O momento certo. Aí, pode passar? Aí, ó. Alguém pulou uma poça d'água, o momento certo. Você olhando para essa imagem, você não sabe se ele vai cair dentro d'água, vai beirar o pé até o canela, fica um mistério, né? Então, assim, é o instante decisivo. Preto e branco, uma imagem preto e branca, ela traz uma conotação mais abstrata, mais subjetiva. Já observou que quando vai retratar mendigos, situação de pobreza, favela, sempre os grandes fotógrafos ou os grandes documentários colocam em preto e branco, porque traz um conceito mais subjetivo. Mais do que as cores. As cores, de certa forma, elas chamam a atenção. Elas roubam a cena. Dão vida à coisa. Cara, quando eu comecei a estudar um pouquinho de fotografia, o preto e branco ganhou para mim novos significados. Por incrível que pareça, as cores, elas dispersam o olhar. O preto e branco, ele faz você ter uma camada mais subjetiva. Pode passar. Outro cara é Robert Capa. Esse cara, ele passou assim, fez uma festa nas grandes celebridades do momento, viu? Namorador, paquerador. Ele viajou, ele percorreu várias guerras dali durante a Segunda Guerra Mundial. Inclusive, ele morre pisando numa mina. Ele morreu uma morte trágica. Robert Capa, algumas imagens de Robert Capa. Essa imagem, ela provavelmente é em Londres, né? As pessoas olhando para cima, aí deixa o espectador pensar. Engraçado, né? O fotógrafo, ele tem que pensar nisso aí tudo. Ele tira a foto e você fica pensando, o que eles estão olhando para cima? Geralmente é um momento de guerra, sei lá, um avião, um caça, não sei. Né? Fica esse mistério. Pode passar? E é isso. Beleza? Tá tudo bem? Só pegando o gatilho da imagem que tu estava falando aí, eu me lembrei de uma imagem que ela é pós-Segunda Guerra Mundial, quando a guerra finalizou. Aí tem uma imagem que o fotógrafo tirou bem na hora que os soldados estavam descendo, ele abraçou a moça e ele fotografou bem na hora que eles se beijam. E aí essa fotografia representou o que? O amor, a paixão, a saudade de casa por anos. E depois, muito tempo depois, foi descoberto que eles não eram um casal. Era só a emoção ali do momento do rapaz descendo e pegou a moça e beijou. E uma fotografia, por um acaso, no momento certo, representou uma ideia
que de fato não era um casal, marido, mulher, etc., mas representou a ideia. Então, clicar, pegar o momento certo, faz parte da arte da fotografia. Então, por isso que ela não pode ser banalizada. O artista, ele vai além. Sim, a gente vai ficar devendo até um... Eu elaborei eu trouxe algumas imagens, mas tem imagens até mais impactantes. Tem uma imagem de uma criança na África. Aquela ali. Aquela imagem, eu esqueci o nome, Courier, eu esqueci o nome do fotógrafo. Ele não aguentou a pressão, cara. Quando ele trouxe a foto para os Estados Unidos, ela criou tanta comoção midiática e muitas interrogações. Até que ponto vai o desejo de capturar uma foto para ficar famoso e a relação humana de salvar a criança? O cara, ele não aguentou a pressão, ele cometeu suicídio. Tem outra imagem muito pesada que eu não vou lembrar o país específico, mas é no Oriente Médio, em que a mulher, quando ela trai o marido, né, uma das condenações é ela ficar presa dentro de uma caixa de madeira. E é que ela fica queimando no sol e você não pode ajudar ela. E mesmo que você ajude ela, no sentido de dar comida e água, que seria prolongando o sofrimento dela, já que ela não vai ser liberta, trouxe essa mesma comoção de qual momento você pode, entre aspas, explorar a dor, ou seja, tirar a foto e ficar famoso em cima dessa foto, mas onde fica a parte humana de você passar por aquela situação e não ajudar e não fazer alguma coisa ou tentar intervir. Então essa via do artista ela é extremamente complexa. Mas a imagem da África foi muito pesada e entra nessa discussão moderna hoje muito de querer cobrar uma ação em que a maioria que cobra não varia. Tem uma imagem também de um Vietnã do Norte contra o Vietnã do Sul, onde o soldado do Sul, mira num comunista na cabeça para matar, sangue frio. O fotógrafo tira a foto e registra numa nota. O soldado matou ele com a arma e eu matei o soldado com a imagem. Pô, cara. Então, assim, quanto a você, meu amigo, vou indicar para você Robert Capa, Bresson, essas figuras e outras tantas você vai encontrar numa revista chamada Revista Magnum. Revista Magnum, uma série de fotografias. Fotografias de cunho jornalístico, de cunho astronomia. Então, diversas áreas. Ali você pode comprar um cafezinho, uma cerveja e ficar navegando à vontade. Beleza? Bacana. Até aqui você esteve conosco. A gente agradece. E vamos agora para a terceira e última parte. Breno e Acácio. Mais exclusivamente pro Breno, né? Porque o Acácio já participou, todo mundo já conhece o Acácio. Breno, esse último momento aqui é um momento que você vai... que o público vai conhecer você. Né? Bem. Eu sou um cara bem casado, mas você é um cara bonito, rapaz. Bem charmoso, bem apessoado, né? Diz que o homem não acha o homem bonito, é apessoado, né? Beleza, brincadeiras pra parte, né? Sim. Me permita brincar com você. Fale um pouquinho pro nosso público, de onde você veio, lugar de nascimento, como chegou a Palmas, um pouco da família, um pouco da sua cultura. Se apresente de forma bacana com eles. Perfeitamente, professor. Bom, meu nome completo é Breno Batista Dias, tá bom? Eu tô atualmente com meus 17 aninhos aí que eu completei recentemente, né? Tô no 3º ano do ensino médio, né? E eu nasci aqui em Palmas, sempre fui de Palmas e amo demais essa cidade. É palmense. Palmense. Mas não palmeirense. Não, isso aí não. Não dá isso aí. Sim. Pois é, professor. Sou de Palmas mesmo, né? Moro com a minha família, né? Perfeitamente bem. Que bom, cara. Né? Sou cristão também, né? Bacana. Faço parte aí do grande evangelho. Que bom. Cara, tô sempre buscando aí, né? Sempre estar estudando, até porque eu tô no 3º ano. Daqui a pouco tem vestibular, daqui a pouco, né, a gente tem que botar a prova. Na sua vida, um novo capítulo. E a gente tem que botar a prova tudo aquilo que a gente aprendeu. Né? Graças a Deus eu tenho ótimos professores para estar sempre aprendendo mais, né, professor? Bacana, bacana. Eu fui teu professor da 1ª e 2ª série, né? Sim, foi meu professor. E, de certa forma, continuo sendo de forma mais informal desse ano, né? Que você está com outro professor agora. Sim. E estamos aí. Mas estamos à disposição para trocar ideias sobre história. Sempre, professor. Inclusive aqui no podcast. Beleza? Breno, responda rapidamente. Onde você pretende passar daqui a 10 anos? Passar? Estar, né? Estar. Estar, desculpa. Eu me elaborei errado.
onde você pretende estar daqui a 10 anos? Professor, com certeza eu pretendo estar daqui a 10 anos, já de uma forma mais estável, né, financeiramente, né, já também procurando já a minha própria família, né, uma coisa que eu tenho um grande sonho é ter a minha própria família, né, a minha mulher, meus filhos. Bacana. Né, e com certeza uma coisa que eu não posso deixar de fora é ter a oportunidade e a capacidade de ajudar aqueles que sempre estiveram comigo, que são os meus pais, né, professor? Certo, Tentar cara. Certo, honrar seus pais. honrar eles, né, professor? Você pretende ter mais ou menos do que 5 filhos? Menos, professor. Acho estabilidade econômica para criar 5 filhos. Breno, você acredita em vida em vida fora da Terra? Vida fora da Terra? Professor, eu acho que eu acredito. Cientificamente eu acredito. E os Tá anjos? bom. Os anjos também acreditam, né, professor? Eu entendi, você está falando de forma de seres humanos, assim, de forma de Sim, seres seres criados, humanos. não anjos, né? Não. Eu sei. Você acredita, Cássio? Vida fora da Terra? Aí se, Ou estamos sós no universo? como o César me conhece, sabe que eu sou muito lógico, né? Pela probabilidade, creio que sim. Talvez não creio que exista vida bem desenvolvida, né? Como nós seres humanos, racionais, etc. Mas em algum nível ali, bactéria, é muito difícil não existir. E aqueles ETs, assim, de cabeça... Não, isso aí é aquele famoso ditado. As pessoas preferem acreditar que foram extraterrestres que criaram as pirâmides do que, de fato, estudar, se aprofundar. Tanto que ele toca nesse assunto, né, da fotografia. Você tem imagens de dentro dos pilares, como é construído e tudo, mas as pessoas gostam de imaginar o ET da cabecinha. Mas você sabia que antes da fotografia, né, como falamos, tinha vários quadros e havia xilogravuras. E eu descobri, cara, que no finalzinho da Idade Média encontraram uma xilogravura de um desenho assim de um ET, muito parecido com o que Hollywood passa hoje, cara, dos olhos graúdos e tudo mais. Breno, tem alguém no seu coração, Breno? Professor... O seu pai não pode saber, Breno? Não, que é isso, Ele vai professor. assistir esse podcast. Fique tranquilo, eu sou totalmente transparente com meus pais. Professor, até agora só no meu coração só tem Jesus, né, professor? Bacana. E do sexo feminino? Não, professor. Do sexo masculino é Jesus, mas do sexo feminino? Por enquanto ninguém, professor. Bacana. Aí, ó, garotas do CMTO. Garotas, vocês falam aí que está difícil encontrar Breno. Beleza? Breno, qual o filme preferido? Nossa, meu filme preferido, você me pegou, hein, professor? Professor, eu acho que eu não vou ter um filme, tipo, preferido, assim, que eu tenha... Nossa, eu gosto por causa disso e disso. Mas eu sou um cara romântico, né, professor? Meninas... Eu assisti um filme consideravelmente recente chamado Continência do Amor. Bacana. Eu gosto muito desse filme. Bacana. Breno, olhe para aquela câmera ali e mande um beijo para uma pessoa que você ama. Uma pessoa que eu amo. Aí o pai e a mãe ficam assim, eu sou eu, né? Nada. Eu vou abrir. Mande um beijo aí pra alguém que você ama. Pra alguém que eu amo. Ou... Professor, não tem jeito, né? São os meus pais, com certeza. A minha mãe, que sempre tá me apoiando em todos os momentos. Me apoiou em vir pra cá e tá comentando e sabe, falando mais sobre o conhecimento de história, sobre fotografia. Com certeza eu não posso deixar passar essa oportunidade sem com certeza dar um grande abraço pra ela. Beleza, Breno. Abraço para qual é o nome da sua mãe? Raimunda. E o seu pai? Meu pai se chama Ilzomar. Isomar e Dona Raimunda. Parabéns aí pela prole. Beleza? Então estamos quase encerrando, mas antes de dar o ponto final, rapidamente, em poucas palavras, você e depois você, considerações finais. Considerações finais. Professor, muito interessante. Cara, eu amei estar participando disso aqui. Tá bom? Eu aprendi bastante coisa só nessa Bacana. 1 hora. Né? Bacana. Mas infelizmente é realmente pouco tempo, mas eu aprendi bastante, né, sobre fotografia, sobre o desejo de buscar mais conhecimento e, né, também de poder aconselhar as pessoas a buscar mais sobre isso, né? Até porque a juventude ela precisa buscar não só o que a gente tem agora, né? Porque o que a gente tem agora é muito fácil, mas sabe o que um dia já foi, né? O que um dia já foi criado, cara, é incrível. Muitos alunos, eles ficam, professor, será que eu vou conseguir falar 1 hora? Eu sempre falo, quando você estiver lá, você vai achar muito pouco.
Fato. Acácio, considerações? Primeiramente agradecer, né, a oportunidade de estar aqui novamente. O exercício da mente, né? Toda vez quem está envolvido, quem está na educação como o César, muitas vezes se acomoda por um tempo, alguns profissionais se acomodam, acham que já sabem o suficiente. Então, estar participando aqui é aquele exercício mental de estar se preocupando em estar estudando, estar atualizado, e o prazer de ter uma conversa de alto nível, de expor seu pensamento e ver os contrapontos, e ver o sorriso, né, de a gente poder colocar para fora, porque muitas vezes é solitário ser um estudioso hoje no século XXI. É verdade. Então, eu queria aqui agradecer, né, a oportunidade de estar aqui participando e estou sempre à disposição. Bacana, sempre será bem-vindo, Acácio. Vou deixar aqui com você uma lembrancinha, um chaveiro do CMTO News. Deixo com você também um amendoinzinho. Olha, muito obrigado. E com o meu amigo Acácio também, um amendoim também. Muito obrigado. Beleza? Obrigado. Muito obrigado por estar conosco. Ajude esse projeto a alcançar novos corações, novos inscritos. É um projeto muito bom, onde o aluno estuda mais de um ano, você ficou esperando, né Breno? Sim. Então, é um projeto levado a sério, precisa ser valorizado. E você é o que vai dar valor a esse projeto. Convido você a isso. Se inscreva, compartilhe. Agradecemos a todos. Aqui é César Augusto. História para dentro da cabeça. Até a próxima. Tchau.